meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 20 de julho, a leitura do texto do Evangelho de Mateus é o capítulo 12, versículos 46 a 50. Mais uma vez, nós trazemos para a nossa reflexão a participação da multidão e, no mesmo tempo, a dúvida que perdura no meio daqueles que ainda veem Jesus como aquele que não é o Messias esperado. E é interessante como que a leitura permite para nós percebermos este olhar de dúvida, este olhar de incredulidade naquilo que Jesus está dizendo. Nós já estamos no capítulo 12, finalizando o capítulo 12 do Evangelho, chegando, podemos assim, quase à metade do texto, do conjunto do Evangelho, e ainda os que o seguem têm dificuldades de perceber se realmente Jesus é ou não é o Messias esperado. Para entender o texto, nós temos que lembrar que principalmente os fariseus e também os doutores da lei, os escribas, eles esperavam um Messias triunfalista, ou seja, descendente de Davi, que viria para então restaurar a monarquia, e no mesmo tempo este Messias, ele vinha forte, ele vinha poderoso, mas agora ele aparece na pessoa de Jesus. Uma pessoa, podemos dizer assim, sensível em todos os aspectos. Sensível e, no mesmo tempo, simples. Se Jesus demonstrava ou demonstrasse naquele período algum tipo de força, não era uma força, é claro, que o rei Davi tinha ou apresentava diante do povo. A sua força estava no poder da palavra, ou seja, estava naquilo que ele fazia também com as pessoas. Era ajudar as pessoas a se conscientizarem no seu papel, ou com o seu papel na sociedade do primeiro século. É importante nós vermos que Jesus tem um diferencial muito grande, sem dúvidas, daquilo que se esperava de Davi, que é a força da argumentação, no mesmo tempo a força da palavra, a maneira como Jesus falava e não falava para as autoridades. As autoridades, quando elas interagiam com Jesus, é porque Jesus estava, Jesus estava sendo seguido pelas autoridades. Não que Jesus estava falando diretamente com as autoridades, no sentido dele buscar as autoridades para falar com elas. Eram as autoridades que buscavam dialogar com Jesus. Não que Jesus não queria essa aproximação, é que Jesus veio para outra finalidade. Lembremos que alguns dias atrás nós víamos Jesus falando que o povo da Palestina, ou o povo de Israel, estava como se fosse ovelha sem pastor. Então são essas pessoas que vão ouvir e no mesmo tempo vão conviver com Jesus. Porque os fariseus ou as autoridades judaicas, elas já estavam num lugar muito distante, muito assim, longe daquilo que o povo vivia. Então é importante nós percebermos aqui que a leitura nos ajuda a perceber que a questão do estar fora, quem são os que estão fora? São aqueles que não aderiram ainda ao projeto de Jesus. Ainda não perceberam que Jesus ele traz outro tipo de projeto. Um projeto sem, podemos dizer assim, sem a força do exército, como os fariseus, doutores da lei, ou os sumos sacerdotes esperavam. Aquele que viria para expulsar os romanos da Palestina. Aquele que viria para fazer justiça contra aqueles que não eram, então, judeus. E até mesmo aqueles que não seguiam a lei judaica ou a lei mosaica. Para nós entendermos, então, melhor, leremos o texto de hoje que diz assim: Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele.
Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Vejamos então, meus amigos e amigas, que nós aqui temos uma multidão, como vai dizer o texto, que está ouvindo Jesus. Jesus está falando e essa multidão está ouvindo Jesus. Mas tem aqueles que se diz então a mãe e os irmãos de Jesus, que estão no lado de fora, e olha que interessante, no lado de fora da multidão. Como assim? Jesus está falando para a multidão. Por acaso ele está falando no céu aberto? Ele está falando num lugar aberto ou num lugar fechado? Nós podemos entender, no jeito que o texto está sendo colocado, que Jesus está, podemos dizer assim, condicionado num lugar e pessoas não conseguem, pessoas da família, não conseguem adentrar nesse espaço por causa da multidão. Mas, dentro da teologia cristã, dentro da teologia da comunidade, dentro da teologia dos evangelhos, dentro da teologia da cristologia, ou teologia cristológica, nós perceberemos então que Jesus está num determinado ponto, podemos dizer assim, onde ele está conversando com aquelas pessoas que já o seguem há algum tempo, como nós podemos perceber no desenvolvimento do Evangelho. Mas existem aqueles que ainda estão no lado de fora, ou seja, aqueles que ainda não aderiram ao projeto de Jesus. E aqui falar de mãe e irmão não quer dizer que seja necessariamente Maria, que é a mãe de Jesus. E os irmãos talvez seriam então os primos, mas é claro que aqui a referência que o evangelista está querendo mostrar são aqueles que são os que ainda resistem, ainda não querem aceitar Jesus como Messias, como eu havia falado antes. Agora, é claro que se nós trazermos para dentro da argumentação ou da nossa reflexão Maria como a mãe de Jesus, aquela que gerou, aquela que gestou Jesus, é interessante nós percebermos que é a mãe e não o pai. Por quê? Provavelmente, então, Jesus já não tinha mais o pai. Ou seja, José já havia falecido. Jesus aqui já assumira a sua missão diante da sociedade. Porque naquela cultura, naquele momento da história, o rapaz, o homem, só podia sair de casa a partir do momento em que o seu pai havia falecido. E é interessante que aos 30 anos, então, ele assumia um grupo de pessoas, ou ele convidava pessoas, ou pessoas o seguiam para ele ser o mestre. Mas aqui, como eu dizia, são aqueles e aquelas que ainda têm dificuldades de compreender quem é Jesus. Mas é importante nós percebermos que Jesus então dirá para aquela pessoa, ou aquele alguém que foi até ele e disse: a sua mãe e seus irmãos estão ali no lado de fora. Não mostra também quem foi, ou não há o nome da pessoa. Quem é, afinal, este que foi falar com Jesus? Quem foi este intermediário, dizendo que aquelas pessoas que estavam no lado de fora estavam tendo dificuldades para entender quem era Jesus? Afinal, será que Jesus era realmente o Messias esperado? Será que este homem, como disseram várias vezes, o filho de Maria, o filho do carpinteiro, os seus irmãos e as suas irmãs não vivem aqui conosco no dia a dia? Então eles têm dificuldade. De onde veio toda essa sua sabedoria? Muitos vão falar também. Como que agora ele ensina como um mestre, como um doutor da lei, como um escriba? Mas é diferente a sua lei, é diferente o seu ensinamento. A sua maneira de falar, ele é capaz de converter a dureza da lei em sabedoria que nos orienta para vivermos em comunidade. E aqui, então, se nós quisermos, nós podemos trazer a presença da mãe para a comunidade. E o próprio Jesus vai dizer, estendendo a mão para aquelas pessoas que estavam ali,
e que ainda não haviam aderido então ao projeto de Jesus, dizendo: quem são então minha mãe, meu irmão ou minha irmã? São todos aqueles que fizeram a vontade do Pai. Ou seja, qual é a vontade do Pai? E é interessante que, se nós percebermos ou buscarmos a palavra vontade lá no grego, já que o Novo Testamento foi escrito em grego, esta palavra ela está muito mais voltada para a questão do propósito de vida. Qual é o propósito, então, de vida do discípulo e da discípula de Jesus? Mas na palavra hebraica, que é a língua falada por Jesus, por Maria, então, e por os outros que estão ali na Palestina, os judeus, ela tem a ver com a palavra discernimento. Olha que interessante. No fundo, há uma semelhança, há uma proximidade entre propósito e discernimento. Porque todo propósito ele tem que ser feito a partir de um discernimento. Mas aí, se nós quisermos também aproximar essa leitura com Maria, a mãe de Jesus, e quando fala aqui no texto a mãe, como a mãe de Jesus realmente, e no mesmo tempo como comunidade, nós vamos entender que para nós fazermos parte dessa comunidade, para nós também termos como referência Maria, nós temos que entender como que foi esse processo mariano, ou seja, como que Maria chegou a esta disponibilidade de buscar discernir e, no mesmo tempo, assumir esse propósito de ser a mãe de Jesus. Porque Maria, ela é a mãe, mas também é discípula. É aquela que segue o próprio filho. É aquela que gera o divino dentro de si e, no mesmo tempo, ao gerar esse divino, ela gera o próprio divino humano. O humano divino. É o divino que se faz humano e o humano que se faz divino. É interessante nós percebermos esse detalhe, que não é um dualismo, mas sim é uma complementação. Porque em Jesus, o humano se fez divino e o divino se fez humano. Então é importante nós percebermos que no propósito de Maria, que aqui nós temos então o termo vontade, não é que ela faz tudo aquilo, como muitas vezes nós já comentamos em outros vídeos, dizendo assim: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu anulo completamente a minha. Deus nunca, jamais fará esse tipo de coisa. Assim, Jesus. Jesus não quer fazer com que nós todos façamos a vontade de Jesus, a vontade de Deus. Mas afinal, e a vontade humana onde fica? Aqui, por isso que é um discernimento, por isso que é um propósito. É a partir de um diálogo, é a partir da fala, é a partir da comunicação, é a partir da experiência humana com o divino que nós vamos nos possuindo deste espírito de bondade, de caridade e, no mesmo tempo, de comunidade. Aí nós vamos percebendo que a minha vontade é a vontade de Deus e a vontade de Deus é a minha vontade. Não há uma obrigação, por exemplo, podemos dizer assim, dentro de um legalismo ou rigorismo da lei. Você tem que aceitar e fazer tudo aquilo que Deus quer. Mas lembremos que aquilo que é o propósito de Deus, ou aquilo que é a vontade de Deus, é a nossa vontade também. É para que todos nós assumamos essa responsabilidade, esse projeto, para que todos possam viver de uma forma fraterna, de uma forma que possa irmanar a presença de Jesus na vida do discípulo e da discípula, não mais como alguém externo, como alguém fora do seu projeto, mas sim como alguém dentro daquilo que ele ensina e partilha conosco. É importante, então, meus amigos e amigas, percebermos como que os fariseus e, no mesmo tempo, todas as autoridades tinham dificuldade. Eles que estavam no lado de fora, porque as multidões que nós percebemos aqui, nós não sabemos também a quantidade que é. Provavelmente é uma hipérbole. Hipérbole é quando há uma quantidade, podemos dizer assim, exagerada. E hipérbole é um nome utilizado dentro da teologia, quando se estuda, então, principalmente os evangelhos. E também, é claro, pode ser outros textos do Antigo Testamento. Tudo aquilo que há um certo exagero. Mas no fundo teológico, não é que seja um exagero, está querendo mostrar a grandeza
da fala de Jesus e, no mesmo tempo, a sua palavra ou ensinamento. Vejamos, é uma multidão também que vai ouvir o Pedro logo depois da ressurreição de Jesus. Muitas vezes nós vamos entender, são 500 pessoas, é uma multidão de pessoas, mas, na verdade, provavelmente poucas pessoas, porque nós estamos vivendo num momento de perseguição, né, meus amigos e amigas. Então é difícil nós termos assim uma multidão de pessoas desafiando aquela estrutura naquele momento, tanto a estrutura interna ali da Palestina, do tempo de Jesus, e no mesmo tempo a estrutura romana, se elas tinham já matado Jesus, porque nós estamos no contexto do ano 80 a 90. Quem que é o imperador romano? É o Domiciano. E pense, o Domiciano havia colocado no império, todo o império, inclusive na Judéia, na Samaria e na Galileia. O texto de hoje ele está sendo, podemos assim, escrito, gestado, é um Jesus falando desde a Galileia. Toda essa região, então, que eu comentei, ela estava sendo dominada pelo Império Romano, ou seja, era uma colônia romana. Então, todos que estavam ali deviam adorar quem? O imperador Domiciano, porque foi ele que estabeleceu essa lei para todo o império. Agora, todas as pessoas dentro da geografia têm que me adorar, têm que prestar cultos a mim. Eu sou essa divindade, eu sou esse Augustus, eu sou esse divino que tem que ser adorado. E aí, meus amigos e amigas, o cristão e a cristã não vai aceitar. Ele não vai aceitar ser assim, aquele que vai seguir e reconhecer o imperador como o seu Deus. Porque aqui os cristãos e as cristãs que seguem realmente a mensagem de Jesus, eles vão ver em Jesus o Messias. Eles vão ver em Jesus aquele que veio trazer o projeto divino, que é a sua mensagem. Projeto divino de mudança da comunidade, da sociedade, da cultura, da religião e de todos os demais aspectos que organizam uma sociedade, que não tem nada a ver com os ensinamentos das lideranças judaicas e, no mesmo tempo, com a estrutura do imperador. Então é importante nós percebermos como estes líderes ainda estão no lado de fora. E nós podemos, é claro, fazer um paralelo com o dia de hoje. Afinal, como nós também, então, podemos estar no lado de fora? E é interessante nós percebermos que irmãos são todos os que pertencem ao mesmo vínculo do clã, ou seja, da etnia, do grupo, da tribo. Não é o irmão consanguinamente, ou seja, o irmão de sangue, porque para o judeu também irmão são todos os que estão dentro desse laço ou desse vínculo, podemos dizer assim, afetivo tribal, ou dentro do clã, ou dentro da aldeia. E aí nós vamos entender como que o judeu, ele não vive, ou melhor, ele não vê o primo como primo alguém distante, mas o primo é sempre o irmão, a prima é sempre a irmã. E é importante nós percebermos que Jesus, no final, quando ele vai dizer, mas afinal, quem são? Ou quem faz a vontade de Deus, ou do Pai, que estás nos céus? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Os anteriores não havia a palavra irmã. Agora nós já temos meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, todos são incluídos, todos são chamados. Não é Jesus que coloca dentro da comunidade quem ele quer. A pessoa tem que discernir a vontade, ou seja, eu tenho vontade, eu discerni e assumi esse propósito. Porque a fé cristã é um propósito que nós fazemos, é um discernimento. Jesus não obriga ninguém. Isso que é interessante. Nós temos a liberdade de decidir seguir ou não. E ele vai continuar nos amando da mesma forma, porque nós somos seus filhos e filhas. Meus amigos e amigas, que Deus então nos abençoe e nos conduza com a sua luz. Onde houver desespero, que o leve à esperança. Onde houver tristeza, que o leve à alegria. Onde houver dúvidas, que o leve à fé. Um abraço a todos e a todas.